Conexão com a doutora Fernanda Miniti. Hoje ela vai trazer um tema bastante importante. Você que, em algumas situações da vida, tem que escolher se vai pedir a sua aposentadoria antes do tempo, se compensa ou não compensa, mas o fato, não é, minha cara doutora Fernanda, é que há muita defasagem em relação a quem já está curtindo a sua aposentadoria no tocante aos rendimentos. Seja muito bem-vinda ao nosso Farol, doutora Fernanda. Bom dia a todos, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes. E é isso mesmo, a aposentadoria ela tem uma grande defasagem. A maior questão que vários clientes trazem é: eu me aposentei com 2 salários mínimos, eu já estou recebendo um salário mínimo, minha aposentadoria caiu muito, o que eu faço? Por que acontece isso? Então, na verdade, é assim. A Constituição Federal, ela tem um princípio que garante a irredutibilidade do valor do benefício. Mas isso não significa que vai se atrelar, que vai se manter aquele valor naquele mesmo reajuste. Isso significa que não vai ser abaixo do que a pessoa recebeu. Então, só para clarear um pouco, para a gente entender como funcionam os reajustes. Uma aposentadoria, a pessoa se aposentou. Quando ela se aposenta, o reajuste dessa aposentadoria, ele é feito pelo índice, pelo INPC. E o reajuste do salário mínimo, ele é feito pelo INPC mais o PIB. Então, nunca o reajuste da aposentadoria, ele não acompanha o reajuste do salário mínimo. Por isso tem sempre essa defasagem. O reajuste da aposentadoria, ele se dá na mesma época, no mesmo momento em que tem o reajuste dos salários mínimos. Porém, o reajuste do salário mínimo, ele é maior do que o reajuste da aposentadoria. Então, a aposentadoria já é uma das explicações do porquê o reajuste não acompanha a evolução do valor do benefício, o próprio reajuste em si. Então, doutora, mas deixa eu te perguntar, e não dá para fazer nada quanto a isso? Não dá, né? Claro, obviamente, senão todo mundo estaria fazendo, né? É assim, porque a Constituição Federal, ela desatrelou, lá em 88, essa forma de reajuste ao salário mínimo. Eu já vou responder a sua pergunta. Então, quando ela desatrela o salário mínimo, isso acontece com essa forma de reajuste que eu acabei de explicar. Antigamente, ela era vinculada ao salário mínimo. Então, tinha pessoas que contribuíam por 10 salários mínimos, contribuíam por 20 salários mínimos, mas hoje em dia não mais. Tanto que se fossem 10 salários mínimos, o teto do INSS seria 10 mil e pouco, e não 6 mil e pouco. Então, é totalmente desatrelado. Existe um tema no STF, que é o tema 966, e que está para ser julgado, em que a tese é o seguinte: a possibilidade da pessoa escolher o reajuste pelo salário mínimo, no caso específico dela, for mais vantajoso que do INPC. Então, isso está sendo debatido no STF, essa possibilidade dessa revisão por esse reajuste. O que dá para fazer é a pessoa planejar e verificar qual é a melhor forma dela se aposentar. Isso é o mais importante, porque a aposentadoria ela vai cair. Quando eu digo cair, assim, ela vai ter essa defasagem. E um fato até curioso, que quase que ninguém sabe, eu não sei se você já ouviu falar nisso, só para a pessoa
poder entender o que eu estou falando de verdade, o próprio índice que corrige o salário de contribuição de uma pessoa, ele não chega no teto. Então, deixa eu clarear aqui. Se eu pegar uma contribuição que uma pessoa fez lá em 1994 ou em 1995, tanto faz, uma contribuição lá atrás, precisa reajustar essa contribuição para trazer até o dia de hoje, porque 400, 500 reais lá em 94, 95 não é a mesma coisa que 400, 500 hoje. Então, tem um índice que reajusta cada salário de contribuição. Aqui eu não estou falando do reajuste da aposentadoria, que eu já falei, eu estou falando do reajuste do salário de contribuição. E esse reajuste do salário de contribuição, ele não chega para uma pessoa que sempre contribuiu com o teto, se ela contribuiu a vida inteira com o teto, na hora que reajusta as contribuições dela, não dá o teto. Dá em torno de R$200 a menos. Então, o próprio reajuste do salário da pessoa, da contribuição dela, não chega no teto, ainda que a contribuição dela seja pelo teto. Então, aqui eu já tenho uma defasagem. Daí vai ter a defasagem da própria aposentadoria por conta dos índices. Então, veja, os índices, eles não recompõem o poder de compra da pessoa. Existem teses, mas essa é uma tese que não vingou no Poder Judiciário, que era a tese da perda do poder aquisitivo, para comparar, por exemplo, na época que eu me aposentei, eu conseguia comprar X cestas básicas, eu conseguia comprar tantas coisas, e hoje, com esse mesmo valor, eu consigo comprar tanto. Mas isso não pegou, não tem procedência no Judiciário, justamente por ter previsão legal para não ter, por esse desvinculamento ao salário mínimo. E aí a sua pergunta, o que faz? Porque a pessoa pode fazer, o ideal para a pessoa é ela estudar a melhor forma dela se aposentar. Isso dá para fazer através de um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele pode calcular quanto a pessoa quer receber de aposentadoria. Claro, ela vai pagar dali para frente, mas se ela quer receber 2 mil, 3 mil, 4 mil, enfim, quanto ela precisa pagar, quanto ela precisa contribuir para receber o valor X de aposentadoria. E analisar muito bem a hora, o momento e a forma dela se aposentar. Porque quanto mais ela garantir o melhor benefício para ela, mesmo que tenha defasagem, o benefício dela foi um benefício bom, foi um benefício com valor financeiro bom. Porque se a pessoa já sai com uma aposentadoria não muito boa, depois quais as soluções? Seriam hipóteses de revisão de benefício. Mas a revisão, a pessoa precisa se enquadrar. Existem várias revisões. Mas aí a pessoa tem que se enquadrar em algum tipo de revisão. Então tem revisão do teto, tem revisão por erro de data, tem revisão de acordo com a inflação, tem revisão por não incluir período especial. Enfim, tem várias hipóteses de revisão. Mas não tem revisão pelo fato, por si só, da defasagem da aposentadoria. Perfeito. O que é o ideal? É a pessoa planejar e estudar qual é a data, o valor contribuído para que ela tenha a melhor aposentadoria. E uma outra dúvida muito comum é que talvez as pessoas possam lembrar, as pessoas mais antigas, elas sabem do que eu estou falando. Elas faziam o seguinte: perto de se aposentar, elas aumentavam o valor da contribuição.
elas pagavam o teto pelos 3 últimos anos. Por quê? Porque na época a lei, o cálculo era feito só pela média dos 3 últimos anos. Então todo mundo pagava um valor baixo e próximo à aposentadoria, nos 3 últimos anos a pessoa subia a contribuição para o teto, ou aumentava a contribuição. Só que essa forma de cálculo deixou de existir. Então hoje as contribuições que vão levar ao cálculo da pessoa são de julho de 94 até a data da entrada do requerimento. Então é importante que em toda essa média ela tenha um valor bom de contribuição. E aqui inclui também o que muita gente não sabe, por exemplo, horas extras, adicionais. Às vezes a pessoa se aposentou sem a hora extra do trabalho dela. Dá para fazer uma revisão para incluir a hora extra no salário de contribuição dela e aumentar o valor da aposentadoria. Resumindo, é o estudo da melhor hipótese de aposentadoria para a pessoa, para que ela fique mais satisfeita com o benefício dela. Impressionante. Sabe que aqui o nosso farol, né, o objetivo desse programa e do nosso site é jogar luz, né? Jogar luz de conhecimento. Doutora Fernanda, cada terça-feira eu saio muito mais instruído em relação a essas questões de aposentadoria. A senhora tem uma dinâmica, uma didática perfeita, porque o assunto é complexo, né? O assunto chega a ser, como dizem até os advogados, direito tributário ninguém gosta, porque é muito cálculo, muito nome, muito número, e direito previdenciário também, que são muitas nuances. Para a gente fechar, disso que a senhora falou aí de revisões, existe alguma decisão dos nossos tribunais que tem sido aguardada com ansiedade pelos advogados e, consequentemente, pelos aposentados, doutora? Tem uma revisão que ela está no STJ e ela foi para o STF, que está todo mundo aguardando o posicionamento dela. Chama Revisão da Vida Toda. A revisão da vida toda, como que ela funciona. Eu já expliquei aqui em outros momentos que para o cálculo da aposentadoria se pega o valor a partir de julho, as contribuições a partir de julho de 1994. Por que essa data? Porque foi a data que surgiu o Plano Real. Então, para que a aposentadoria fosse calculada só na moeda real, foi estipulada essa data, para não precisar ter conversão de moeda. Tá. E o que a revisão da vida toda diz? Tem muitas pessoas que pagaram valores muito altos, que recebiam bem mais antes de 94 e depois diminuíram o valor. E essas contribuições não entram no cálculo, porque elas entram pela lei, pela regra normal, só a partir de julho de 94. E aí o que é a revisão da vida toda? É o que o nome já diz. Recalcular a aposentadoria da pessoa considerando todas as suas contribuições, e não apenas a partir de julho de 94. Então vamos lá, se a pessoa tinha contribuição 70, 80, enfim, vai pegar desde a primeira contribuição dessa pessoa, fazer a conversão de moeda, etc. e tal, e vai recalcular essa aposentadoria, assim chamando contribuição da vida toda, ou revisão da vida toda. Se esse valor for maior do que o cálculo normal, até agora o posicionamento do STJ, porque o STF ainda falta terminar a votação, do STJ foi favorável, que a pessoa tem direito à revisão da vida toda pela tese do melhor benefício. E aqui, se me permite falar só uma outra alternativa que quase ninguém conhece, mas que pode salvar a vida de muita gente, não em relação à revisão, mas a planejamento e a hipótese de aposentadoria. A lei, com a reforma da Previdência, ela fez algo muito interessante,
que não existia antes. O que é isso? É a regra do descarte automático. Vou tentar explicar de uma forma bem simples, mas isso tem pessoas que chamam até de contribuição milagrosa, contribuição no teto. Porque com essa forma que eu vou explicar, pode levar a aposentadoria dobrar, triplicar ou às vezes até mesmo chegar próxima do valor do teto, fazendo desta forma que foi prevista na Constituição, está na reforma e ainda tem validade, a menos que derrubem ou que tirem lá na frente, mas hoje que eu estou falando ela vale, mas precisa estudar qual é a forma, se é mais vantajosa ou não, se a pessoa se encaixa. Então do que eu estou falando? O artigo 26, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103, ele diz o seguinte, que pode ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Deixa eu clarear. Vamos lá. Podem haver tantas exclusões quantas necessárias, desde que não seja menor, desde que mantido o mínimo dos 15 anos. Então, aqui, a gente tem a possibilidade de excluir, por exemplo, as contribuições menores e deixar só as contribuições próximas ao teto. Aí, lógico, aí faz tudo um estudo, mas tem um estudo que é do descarte automático. Se descartar uma contribuição, quanto vai dar? Se descartar 10, 20, 30, 40, 50, 100, se sobrar apenas 3, 4 contribuições, qual o valor da aposentadoria? Então, essa hipótese a Emenda Constitucional trouxe com a reforma da Previdência e que é a regra do descarte automático. Pode jogar fora as menores contribuições e ficar só com as maiores, desde que a pessoa tenha o mínimo dos 15. Mas para isso precisa fazer cálculo para saber. Mas, às vezes, a pessoa tem muitas contribuições no mínimo e, com essa regra, ela vai ter uma aposentadoria bem mais elevada. Interessante, nada melhor do que o conhecimento. Doutora Fernanda, valeu. Temos muito ainda o que conversar a respeito desse assunto, que é apaixonante também. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua contribuição aqui no nosso Farol. Uma excelente sequência de semana e até a próxima terça-feira, doutora. Ótima semana para todos, todo mundo fique com Deus. Um abraço, até mais. Igualmente, muito obrigado.